Então, muito bom dia a todos. Novamente, nessa manhã, estamos juntos nessa linda manhã, participando desse projeto maravilhoso, de grande valia para os atuais arquitetos, para o futuro, desenvolvidos pelos arquitetos Érica, Vinícius, Vitor, Tânia, reconhecendo a importância de sabermos a história da nossa cidade, de onde vieram as ideias, os ideais, conhecer de perto aqueles que desenharam, que traçaram a nossa história, né, da nossa cidade, que vislumbraram o futuro e que tiveram grande importância para a nossa cidade de Maringá. A eles, nosso tributo, nossa gratidão. Somos muito gratos a todos os nossos convidados. Então, com vocês, agora passo a palavra para o Aníbal, né, o nosso ilustre arquiteto nessa manhã, Hélio Moreira. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado, Vandinês. Bem-vindo, Hélio. Eu fui convidado para ser o mediador aqui na conversa com o Hélio Moreira, meu amigo, e que tem uma passagem de recém-formado, de ter trabalhado com ele. Foi muito importante para mim, foi muito bacana, que nós vamos conversando sobre isso. E eu queria primeiro registrar que a gente está gravando, então, nossa conversa, para depois ficar disponibilizada no canal do YouTube do IAB. Então, dá para a gente já assistir os outros dois primeiros eventos que a gente fez, com o Gilmar está aqui também, bem-vindo. Vamos agradecer a presença de todos vocês. O que eu acho que tem um momento importante dessa nossa conversa, nosso evento Arquitetura Contada, que eu acho que é um nome muito bacana, é que a nossa cidade é muito jovem e que nós tivemos aqui uma cidade que nasceu num desenho feito por um urbanista, um projeto de cidade inteiro desenhado em cima de um levantamento topográfico que mostra quão moderna é a ideia de cidade, né? O sujeito consegue projetar sem precisar vir olhar o lugar, porque era uma mata fechada, com um levantamento ele fez um projeto de cidade. E nós tivemos aqui a primeira geração de arquitetos que vieram para cá, né, os pioneiros, ou a gente pode até chamar de arquitetos forâneos, que eles não eram da cidade, né, são pessoas que vieram trabalhar aqui, como o José Augusto Bellucci, que a gente conhece muito bem, que fez uma série de projetos importantes na nossa cidade, como a Catedral, Hotel Bandeirantes, a Prefeitura, o Rino Leve, né, que é um paulista também muito importante, o Salvador Cândia, que fez o edifício Maringá. Então, essa é a primeira geração de arquitetos paulistas, né, que vieram junto com a companhia. Depois disso, começou a chegar, nesse mesmo momento, assim, já para os anos 60, a geração principalmente do pessoal formado em Curitiba, então dos paranaenses chegando na nossa região, como o próprio Lúcio Kasprovic, que veio se estabelecer em definitivo aqui, o arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, que também estudou em Curitiba, veio para cá, o José Vicente Socorro. Então, esses são, vamos dizer assim, os pioneiros forâneos, né? E hoje ainda o que nós temos é uma geração, que é essa conversa que a gente começou a fazer, de arquitetos que nasceram ou em Maringá ou aqui na região, né? Arapongas, Marialva, Mandaguari e tal, e que foram estudar fora, né? Foram fazer arquitetura fora, porque não tínhamos escola aqui, e voltaram para a terra natal para colaborar com a construção da cidade. E é um grupo, né, que nós temos o Ney, o Gilmar Ferdinand, o Hélio, a Marta Marangoni, que já faleceu, o Guatassara Bueira, o Cássio. Então, tem um grupo de pessoas que estão assim no nosso convívio, que hoje a gente consegue observar, assim, já com uma certa distância, né, estamos em 2020, que essa turma está aí nativa, trabalhando, né, e a gente tem condição, então, de
conversar com eles e descobrir coisas que às vezes a gente não estava sabendo que aconteceu e ficar um registro, pelo menos. Então, acho que isso um fato importante das nossas conversas. Quero aproveitar, antes de passar a palavra para o Hélio, dizer que no chat tem um linkzinho para registrar presença. Só entrar lá, clicar e colocar o nome, por favor. E também dizer que a gente conta com o apoio do CPDOC, que é o Centro de Documentação e Pesquisa José Augusto Belucci, que fica lá no Departamento de Arquitetura da UEM, com a revista Mais Casa, com Maringá Histórica e com a Prefeitura do município de Maringá, através da Secretaria de Cultura. Então, o arquiteto Hélio Moreira Júnior é nascido em Maringá. Ele formou-se em arquitetura na Universidade de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, em 79. Tem projetos de arquitetura e urbanismo em várias escalas, né? Como loteamentos, condomínios fechados, edifícios comerciais e residenciais, edifícios educacionais, fez escolas, fez creches, fez projetos de universidade, clínicas médicas, igrejas, até cemitério o Hélio fez, né? Então, dá para aproveitar tudo que ele fez do começo da vida até o fim da vida, né? E, além disso, ele tem um ateliê de cerâmica junto com a sua companheira e sócia Maria Cristina, que é o Ecostume. Tem 3 filhos, e dos 3 filhos, um filho acabou seguindo a carreira do pai, que é o Arthur, e mais 2 meninas, e, além disso, 3 netos, né, que nos qualifica hoje aqui assistindo da nossa conversa com o avô. Então, Hélio, obrigado por aceitar o nosso convite. E o que a gente gostaria, num primeiro momento, que você falasse um pouco dessa sua vivência com a cidade, também uma coisa importante, né, para ressaltar, é que o pai do Hélio Moreira Júnior, né, o senhor Hélio Moreira, foi um pioneiro da cidade, e ele foi um pioneiro dentista, não era arquiteto, nem engenheiro, nem construtor, mas um empreendedor que construiu o primeiro edifício vertical de Maringá. Então, isso acho que também é algo importante que acaba criando, influenciando, né, o Hélio para a profissão que ele seguiu. Então, Hélio, com você a palavra. A Tânia vai nos auxiliar com uns slides que o Hélio preparou para ilustrar a nossa conversa e ficar dinâmico também, a gente poder visualizar o trabalho que ele fez. É comigo? É isso aí. Bom dia a todos, novamente. É um prazer saber das pessoas disponibilizando o teu tempo para poder ouvir um pouquinho do que aconteceu. E, embora o Aníbal já tenha feito essa apresentação, eu gostaria do que foi feito em termos de arquitetura, né? Eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo. Não vou voltar no começo, porque 66, 67 anos que eu estou fazendo daqui a pouco, não vou contar em 1 hora, né? Mas algumas coisas que marcaram. Da onde eu vim para onde eu vou. Eu não venho, né? Eu sou daqui, sou nascido aqui, numa família de 6 irmãos, 5 irmãs e eu, o mais velho. Não sei se foi privilégio, sorte ou azar, mas foi a vida, né? Então, foi muito bom estar participando, né? Desse convívio, dessa família. E esses filhos vieram de um casamento de meu pai, que veio para Maringá em 51, a convite de um cunhado dele, que era gerente de banco, foi transferido para cá, e falou: Hélio, você está formando agora, vem conhecer a cidade, né? Ou o começo da cidade, ou o que seria uma cidade. Ele veio, gostou, voltou, tinha formado em Araraquara, namorava minha mãe à época, se casaram e vieram para cá em 52. E estão nessa lida. Ele sempre muito arrojado, inquieto com as coisas, sempre participando muito da formação da cidade. Esses dias me mandaram um recorte de jornal que a Companhia de Luz, de Força e Luz, à época, que não era Copel ainda,
fazia uma coleta, uma distribuição de carnê, ou um levantamento de fundos, alguma coisa nesse sentido, para iluminar as ruas da cidade. Né? Eles faziam doações de postes, de luminárias, de fiação e tudo mais, e ele participou de uma dessas doações. Então, desde o começo, a gente já enxergava nele essa intenção de primeiro ficar aqui, né? Criar raízes e participar de uma forma bem efetiva dessa criação. Foi sócio fundador da Cocamar, montou inicialmente o que foi chamado à época de Clube do Comércio, que era basicamente o que é assim hoje, num outro formato, embrionário para essa questão da assim, ele também participava. A questão da Cocamar, ele tinha um sítiozinho perto de Engenheiro Beltrão, se eu não me engano, que ele plantava mudas de café. Então, em função disso, ele era uma coisinha bem pequenininha, nada significativo, mas já interessado em participar da cooperativa também. E sempre nessa linha de participação e de inovação em tudo que ele fazia. Primeiro raio-x da cidade foi com ele, tem algumas propagandas que a gente tem, deve ter alguma coisa guardada em relação a isso, de propagandas de jornal, que é o veículo que tinha à época, né? Enaltecendo lá luz infravermelha, ultravioleta, para tratamentos dentários de vanguarda, cheio de história, coisas à época, né? Só para mostrar qual foi o meu berço, né, nessa situação. Em 63, ele parou a clínica, parou de clinicar, tinha adquirido um terreno no centro da cidade, em Getúlio Vargas, e começou com o projeto do edifício Três Marias, edifício comercial, e Três Marias em homenagem a minhas 3 irmãs mais velhas, né? Maria da Graça, Maria Cecília e Maria Beatriz. E, para surpresa da família, logo depois vieram mais 2, as gêmeas, Maria Tereza e Maria Cristina. Então, acho que ele se viu na obrigação de ter mais 2 lançamentos aí para homenagear as filhas também. O Maria Tereza é uma obra que não foi iniciada por ele. Então, fecha o seu. Não foi iniciada por ele, foi lançada na cidade, iniciada até a 3ª laje pela Rotec de Londrina. E a obra estava parada e ele acabou negociando essa obra e concluiu um edifício de apartamentos. Ele dizia que ele estava sempre alguns anos à frente, e isso às vezes trouxe-lhe prejuízos, né? Porque ninguém queria saber de morar em apartamento, todo mundo queria ter casa, tinha caminhonete, trator, caminhão, né? Então, o procurar apartamento era uma coisa um pouco acanhada ainda, e teve lá os seus percalços em relação a esse lançamento dessa obra. Esse é o Três Marias, já edificado, aqui em construção. Tem uma outra imagem aí que mostra a gente brincando na areia, na época de construção, tinha o quê? 8 anos, 9 anos nessa época. Aí está eu, Graça, Cecília e Beá. E uma outra pessoa que eu não lembro quem é, não é minha mãe, mas eu não lembro quem é que estava acompanhando a gente aí. Mas era o nosso brincar, era nessa situação. Aí o lançamento da Rotec e a obra parada na 3ª laje, que acabou ficando alguns anos nessa altura, né? Depois ele negociou e concluiu o prédio, financiado pela Crefisul, era uma empresa de Porto Alegre. E na sequência veio esse dá uma imagem dele pronta, já com alguns anos, né? E na sequência veio o centro comercial, que era na época o edifício Maria Cristina, que era dentro do chamado da rodoviária, da antiga rodoviária, né? Na época a gente tinha maquete dele, né? Uma coisa que hoje a gente acha que é interessante que tem, mas já existia uma situação de bom nível de acabamento, tudo de boa apresentação, na maquete do edifício.
e que, infelizmente, acabou ficando também só na parte comercial. Ele não teve fôlego para terminar e entrou em dificuldades financeiras e quebrou, né? Em português curto e grosso, né? Quebrou, parou com as construções, foi feito o acerto com os agentes financeiros e voltou a trabalhar. A gente fala que ele construiu, mas não é, ele não era construtor, ele tinha a construtora, né? Mas não, ele sempre se aliava a alguém. Carlos Rosa trabalhou muito com ele, outras pessoas também se dedicaram bastante, então os profissionais adequados para cada atividade. Hélio, deixa eu só te interromper. A Tereza Moreira está dizendo que não consegue ver as fotos. Está conseguindo ver agora, Tereza? Se ela tiver de celular, ela tem que passar para o lado. Ah, você está de celular? Então você tem que passar o dedinho para o lado, que aí vai aparecer. Faz um teste, fazendo favor. Pergunta se ela está bem. Agora apareceu? Porque você tem que mudar o tipo de visualização do seu celular para conseguir ver os slides em paralelos. Criar um mosaico aí, tem que tentar achar uma indicação. Deu certo aí, Tereza? Então tá. Tá, beleza. Então, nessa situação, os anos à frente lhe custaram, né, alguns percalços na vida em que a gente não se arrepende de nada do que viveu, né? Foi uma situação interessante de conviver com essa dinâmica de construção, e ele como dentista, né? Muito bem relacionado na cidade, conhecia muita gente, mas comercialmente a coisa ficou complicada, ele teve que parar. Voltou a trabalhar em 70, essa é a família, pode deixar a família, isso. Meu pai, minha mãe, a Graça de Estado, mais atrás dela a Cecília, à esquerda dela a BA, eu, careca de vestibular, e as gêmeas que vieram depois, a Tereza e a Cristina, saudosas. Maravilha. Essa foto, podia segurar um pouco mais, vou falar mais do que aconteceu, a gente volta. Nessa questão da família, eram 5 irmãs, né? E acho que por ter muita mulher em casa, resolveram mandar estudar fora, né? Por opção, por vontade, eu não sei. Sei que eu acabei dos 10 aos 14, fiquei fora, só para contextualizar um pouco origem, né, e formação. Fiquei fora, estudei em Campinas, voltei, fiquei mais 2 anos em Maringá, fui a Curitiba, fiz mais 1 ano e pouco lá com o Colégio Santa Maria, voltei para cá, fiz terceiro no Gastão Vidigal, Marista, dava um giro em todas essas situações. E acabei fazendo vestibular e entrei em Física. Fiz 1 ano de Física em Maringá e acabei arrumando uma transferência para Mogi das Cruzes, também fazendo Física. E fui morar numa república em que tinha aqui de Maringá o Eduardo Coletes, que fazia arquitetura e acabou se formando também. Não atua hoje aqui como arquiteto, mas ele fazia arquitetura e eu acabei indo morar na república dele. E essa república era uma república séria, engraçado falar isso, né? Mas era uma república séria, e nessa república veio morar com a gente Martim Lara Sarmiento, junto com os seus 2 filhos, um de 9 e um de 8, de 9 e 10 anos, 8 e 9 anos, nessa faixa de idade. Ele tinha acabado de se separar da esposa de São Paulo e mudou para Mogi, e os 2 filhos vieram junto para ele, eles moravam com a gente na República. Martim Lara, devo muito a ele, me pegou na mão, no colo, me empurrou, fez de tudo em relação à minha profissão. Meu 2º ano de Física lá, duro, né, sem ter recurso para praticamente nada, comecei a fazer desenho para as pessoas que eram da República, todos faziam arquitetura. Então eu comecei a ganhar uns troquinhos, defender alguma coisa, fazendo trabalho para eles. E um dia, uma das cervejadas que a gente saía de vez em quando, ele falou: Hélio, teu negócio acho que não é física não, vamos mexer alguma coisa com arquitetura? Ele era professor, eu fazia à época o MEC, e ele era professor da Brás Cubas. Ele falou: vou ver a questão de transferência, ver as matérias que você já fez, se a gente consegue eliminar. E assim foi feito.
Transferi, acabei sendo monitor dele, que também era remunerado à época, me ajudou bastante. E formei e acabei ficando sócio dele no escritório de arquitetura que ele tinha. Tinha algumas outras atividades com uma empresa de vidro, House Glass, que a gente tinha lá, inventamos muita moda em relação a vidro temperado, montagem de instalação de boutiques, muito dos fazeres, sabe? A gente era muito fazedor à época. E o Martim Lara, como eu, éramos à época como ratos de ferro velho, sabe? A gente gostava muito de ficar fazendo visitas e vendo o que já tinha tido a sua função e estava lá, né? Continuava fisicamente lá, para que é que isso daí viria servir? Então a gente começou a desenvolver uma linha de gradil, portão, painéis, biombos, tudo com ferro velho. Sábado a gente fazia coleta, durante a semana limpava, soldava. Tinha no fundo do escritório uma estruturazinha de serralheria, com máquina de solda, lixadeira e tudo mais. Acho que a Cristina não vai achar ruim, não, mas eu vou contar um fato em que ela me deu uma sacaneada muito grande. E eu, inexperiente, queimava muitos olhos na solda. E um dia ela teve que me levar para o hospital. Com pepino, batata, tomate nos olhos, que aquilo ardia demais. E ela falou, fica aqui na fila que eu vou fazer a tua papelada. E eu fiquei, né? E a fila andou, e eu fiquei lá plantado no meio do saguão do hospital. Quando ela se percebeu, ela me pegou pelo braço, agora chegou a tua vez, vamos atender isso. Depois ela me contou, que na hora eu também não percebi, né? Na hora de entrar, eram 2 folhas de vidro, ela abriu uma e entrou, e eu fiquei parado na outra, né? E a porta testada na porta fechada. Ela não se apercebeu que tinha que fazer isso também. Então, são essas coisinhas que a gente dá risada até hoje. O amor é cego, Hélio. É bem isso mesmo, cego é isso mesmo, né? Não enxergava nada e ela, naquele momento, riu de monte na hora também, né? Mas ficou aí. E a gente fez uma situação interessante também, que é a coisa que a gente vive hoje. Mogi fica perto de Guararema. Guararema tem um solo muito parecido com o arenito caiuá, que a gente tem aqui para o lado de Paranavaí. Tinha uma jazida lá que tinha um teor de cal muito grande. E o Martim e eu começamos a fazer alguns testes, algumas experiências em relação à utilização desse material que eles chamavam lá de Argatex. Era vendido como areia lavada. A gente começou a fazer alguns testes adicionando cimento numa mistura um pouco úmida, né? Não seca, mas pouco úmida, para fazer paredes monolíticas, né? E desenvolvemos algumas coisas embrionariamente no terreninho que ele tinha, fazendo forma de madeira de fim de semana, e acabamos pensando em alguma coisa. No começo agregava-se pedra, depois tiramos a pedra, ficou só a Argatex e o cimento. E ele, bem relacionado que era na cidade, achou um investidor que resolveu acreditar nas nossas maluquices e nos financiou em relação a formas. Fazíamos formas com madeirite plastificado, uma estrutura metálica por trás, que já era a origem da serralheria que a gente tinha, né? E começamos a fazer residências, conjuntos de sobrado, residência até inclusive de bom padrão, com esse material. Era uma espécie de solo-cimento, Hélio? É quase que um solo-cimento, né? Começamos nos testes fazendo alvenaria de 20, né? Alvenaria não, mas a parede em si de 20, e chegamos até uma dimensão viável, que a gente entendeu ser satisfatoriamente resistente, de 12. E isso daí montava-se a forma durante o dia, enchia-se no final do dia a forma, no dia seguinte já desformava e dava água nela 2, 3 dias até ter a cura. E essa situação, como era da forma, toda a elétrica e hidráulica já vinha fixado na forma, eu tirava, estava pronto. Nessa condição, eu tirava, porque era realmente isso, a gente era peão de obra mesmo. Eu tinha uma mobiletezinha, uma bicicleta motorizada lá, que atrás era uma caixinha de ferramenta, toda hidráulica, toda elétrica, fazer solda de cano de cobre, fazer rosca, tudo isso daí é a gente que fazia. Não tinha os empreiteiros, lógico, mas essa é uma situação que a gente fazia. As mangueiras de elétrica, tudo passado, e a gente que prendia nas formas e tudo mais, e quando saía a forma, desformava,
era um pó de gesso que eles usavam muito na região, e pintura, estava pronto, não tinha reboco, não tinha chapisco, não tinha nada. Não que não tinha, mas não era necessário, né, pela resistência do material. A gente tinha o princípio de trabalhar sempre em cima de radier, e isso daí era levantado sem pilares, a própria parede era algo importante. E não tinha vigas também. Com vãos até 2 metros, nem ferro a gente usava, só com material. E com laje pré-moldada em cima, concretada normalmente, um processo que a gente desenvolveu muita coisa lá. E está de pé até hoje. Então, hoje que eu digo, há uns 3 anos atrás, foi a última vez que a gente teve notícia. Então, eu digo isso porque depois, lá na frente, a gente vai falar do BIM, tá? Mas tem a ver com essa situação. Essa vivência que a gente tem, que a gente teve, do corpo a corpo, do pé no chão e tudo mais, ela é muito, muito gratificante e eu entendo hoje como necessária a formação do profissional. E meu pai sempre querendo me trazer para cá para inventar uma moda junto comigo. A gente comentava essas coisas com ele e ele falava, vem para cá, vamos fazer alguma coisa. E a gente naquela ânsia, né, de jovem, não, eu vou dar conta da minha vida, vou conseguir andar com as minhas pernas, sempre muito duro, né, com bastante dificuldade. De vez em quando ele chegava em casa, parava um táxi lá, era o Hélio chegando lá. Aí enchia a geladeira de queijo, de tudo que ele achava que estava faltando, ele supria a gente por meses ali. De vez em quando ele aparecia e fazia uma dessas. Mas sempre querendo me trazer para cá. E eu sempre com aquela esperança de que se eu não desse certo, né, se eu não conseguisse alguma coisa pelas próprias pernas, eu tinha aqui um porto seguro que eu podia voltar e ia tê-lo como agenciador de muita coisa, como promotor de muitas ideias que a gente sempre conversou, né? Já se pensava em reciclar material, em material de demolição, que tinha muita casa de madeira sendo desmanchada, então era por aí a linha que ele gostaria o sonho dele, que gostaria de me inserir nessa situação com a minha volta para cá. Insistiu bastante com a Cristina, inclusive, depende muito de você. A última vez que a gente veio, ele ainda brincou com ela, não vá, não entra no ônibus, fica aqui que ele não vai, forçando um pouco a barra, mas acabou ficando como foi. E as surpresas que a vida nos dá, né? Essa foi uma delas com a morte precoce, que a gente entende dele, 53 anos, um acidente na estrada Maringá-Curitiba, ali na Serra do Cadeado, e eu acabei voltando, e sem ter meu porto seguro, porque não tinha mais ele, né? Então, a gente teve que se virar. Comecei fazendo algumas casas. Ô, Hélio, deixa eu só contar uma história aqui que eu tenho com a família de vocês, no fim, que é o seguinte, eu já te contei, mas eu quero contar em público. Eu sou filho eu também nasci aqui, né? Meu pai era o Aníbal Alfaiate, e meu pai ajudava no grupo do Valberg por muitos anos, né? E eles tinham lá uma tradição de fazer algumas churrasco para levantar dinheiro para ajudar o albergue e tal, mas eles inventaram de fazer umas serenatas, que eles iam nas casas das pessoas e faziam uma serenata surpresa, e daí a pessoa ficava feliz e tal, ou levava um susto, né? Não sei se não gostava, e depois eles davam lá um carnezinho pedindo uma ajuda para o albergue. E eu devia ter, sei lá, 14, 15 anos, e eu me lembro perfeitamente de ter ido numa serenata, a minha mãe e meu pai numa Kombi do albergue, eu com violão, meu pai tocava acordeon. E a gente foi na casa de vocês, do seu pai, aqui na Zona 5, tocar na serenata num sábado à noite. E a gente chegou lá e a gente era pequeno junto, eu lembro da imagem assim, tocando e tal, ficou aquela... Aí abre a janela, sua mãe, e seu pai não estava, né? E aí foi a serenata e tal, e no outro dia vem a notícia, por isso eu não esqueço, que seu pai tinha falecido num acidente na Serra do Cadeado. Então, você olha só que história, né? Nem conhecia o Hélio Moreira, não sabia que tinha filho arquiteto, que eu ia virar arquiteto, que nós estamos aqui conversando, mas é uma coisa que eu não esqueci. E eu fui lembrar disso uma vez que no ateliê de vocês aqui na Zona 5, que eu cheguei lá e falei, putz, aqui era a casa do pai do Hélio. E era lá mesmo, né? Aqui a casa da serenata, depois de sei lá quantos anos eu voltei lá. Então foi esse momento da sua vida, da virada aí, mas eu também acabei, foi uma coincidência, assim, um evento
nessa data aí? Então, saudades, história, e a gente faz parte dela e a gente é fruto, né? A gente tem a contribuição, a participação de tudo isso na formação da gente. Nem lembro onde é que eu estava. Voltei para Maringá. Você voltou para Maringá e começou a fazer umas casas e acabou indo trabalhar no poder público. Meu pai era muito amigo do Saíde Ferreira e o ajudou muito na primeira campanha, da qual ele não foi vencedor, né? E quando ele se candidatou pela segunda vez, meu pai já não estava mais, ele resolveu homenageá-lo com o nome do auditório da prefeitura. Então, essa é a razão de estar sacramentado essa relação que eles tinham, né? Essa relação de amizade que era muito intensa desde o começo, que o Saíde, quando veio da Atalaia para cá, se conheceram, e eles tinham uma relação muito boa, muito saudável, não só profissional, quanto de família, de amizade e tudo mais. Ele resolveu homenageá-lo. E eu, voltando para cá, ele me deu uma oportunidade na prefeitura. Não fiquei muito tempo, não. Não sei se porque eu não consegui ficar muito tempo, pela estrutura administrativa, né, política da época, ou se por a gente já ter vislumbrado a possibilidade de outras situações. Situação esta que foi em função de serviços, né? A prefeitura, na época, trabalhava 6 horas corrido, 1 hora a gente estava liberado e tinha um ócio muito grande com metade do dia. E eu conheci o Gilmar estava recém-chegado também, como vocês viram na semana retrasada, né? Chegado de Rio Grande, recém-formado e ávido de vontade de trabalhar, e a gente acabou montando um escritório em umas 2 salas que minha mãe tinha lá no Três Marias, e acabamos montando o escritório e a gente trabalhava lá tarde e noite. Quantas madrugadas? 3, 4 horas da manhã a gente lá, desenhando, conferindo projetos. O Jorginho era desenhista da prefeitura, trabalhava com a gente também, fora do expediente da prefeitura. Isso deu uma oportunidade de viver e participar um momento que a cidade estava começando a despontar para isso, que seriam as edificações verticais, né? Ô, Hélio, antes de você falar desses edifícios e tal, só queria te perguntar o seguinte: na prefeitura você trabalhou em que setor? Porque a gente acho que encontrou um documento aqui, né, que é esse do Diário Oficial, tratando de aprovação de conjuntos habitacionais, né? Quem que era a sua equipe? A gente sabe que estava lá o Gilmar nessa época, você... A gente montou o escritório com acho que 1 ano e pouco de prefeitura, que era coincidente, acho que menos até. Não tenho muita lembrança dessas datas, não, mas o escritório começou a andar e na prefeitura a gente tinha uma coisa que eu gostaria de evidenciar bastante, é a questão não é questão de relacionamento, mas das pessoas, não só relacionamento, né, mas das pessoas que estavam a essa época, são as pessoas que estão aí, sabe? Isso nos dá um alento muito grande por estarmos participando da cidade ainda, né? Então, tinha o Remígio Fondazzi, que era o cabeça da secretaria, né? Eu era da diretoria de urbanismo. Remígio Fondazzi era o secretário, trabalhava com a gente Neide, Inaco Kubota, Edson Cardoso, Latassara, que entrou depois. Quem mais? Tem uma turma que está toda aí, né? Está todo mundo na ativa. Então, a gente tem uma questão temporal, a questão de tempo, a questão de referência, né? A gente fala muito tempo, pouco tempo. O que é essa questão do tempo? Eu gosto de usar uma referência para a gente se situar um pouco em relação a essa questão de tempo. Meu pai falava, eu estou 5 anos à frente de vocês. O que era para ele 5 anos na época dele, né? Hoje, para nós, 5 anos não é nada. A gente pega um empreendimento hoje no grande porte, 5 anos é a data de inauguração do empreendimento, né? 5 anos, 30 anos atrás, tinha uma outra relação de tempo. E eu uso um exemplo que é o seguinte: em 1819, sem querer ir muito longe, foi a primeira, ou foi a travessia
pela primeira vez feita com um navio a vapor, Inglaterra e Estados Unidos, 1819. Isso tem 200 e pouquinhos de anos. Então, veja bem o que é o tempo, né? 200 anos atrás, o cara estava atravessando o oceano com um navio a vapor. Olha o que se andou de lá para cá. 200 anos não é nada. Estou com 66, 67, a gente fala em 200, 3 gerações é isso. Olha o desenvolvimento que aconteceu nessa relação. As velocidades são outras, né? Tudo acontece com uma rapidez muito grande, muito diferente. Ô, Hélio, só o Oscar Niemeyer durou 105. Então, e ativo, né? Viveu essa metade desse período. Se a gente colocar, né? Isso é o nosso alento, os arquitetos duram bastante. Usávamos uns tempos atrás um chavão, né? O homem foi à Lua, né? Já foi à Lua. Já ficou para trás a história da Lua também, né? E tudo que está acontecendo, que muita coisa a gente nem tem conhecimento, nem tem informação ainda, que não veio a público. Mas, paralelo a essa questão temporal, a gente tem situações que são, eu não digo redundantes, né? Mas são necessárias que elas sejam repetitivas. A gente tem aí na tela a aprovação de conjunto habitacional e interesse social de 88. Nós estamos vendo isso hoje de novo. Né? Então, é uma coisa antiga? Não, é uma coisa atual. Realidades distintas, necessidades outras, localizações, transportes, tudo que está acontecendo, local de trabalho e tudo mais, a gente está realizando hoje ainda. Isso daí, para quem, não sei se muita gente vai saber o que é isso, mas isso daí foi o primeiro código de obras que a gente teve compilado, foi de 83, se eu não me engano. Eu trabalhava na prefeitura nessa época, foi na administração do Saíra que a gente juntou isso daí tudo num caderninho. Foi o primeiro código de obras, né, oficializado dessa forma, não sei aquela papelada solta que tinha antigamente. Então, nós estamos mexendo nele hoje. Legislação urbana, isso daqui foi feito lá no escritório, a Aníbal participou com a gente lá depois, a gente vai falar disso já, é da época do Aníbal recém-formado, está aí, ó, jovem, ativo, né, com coisas que já aconteceram. Hoje não se viabiliza colocar num livro, num caderno, num encarte, legislação, porque a velocidade que as coisas acontecem de mudanças são muito grandes, é papel jogado fora. Então, essas coisas acontecem. Qual que é o próximo, Tânia? Aí é a questão dessa colaboração, né, Hélio? Da participação que a gente tinha de prefeitura e entidades de classe que era um apoio fora, que tinha um aspecto social grande também, mas eram pessoas que estavam ativas. A gente tem aí o Ivo Mendes, que era do CREA, à época, o Milton, que hoje está nos Estados Unidos fora, o engenheiro Cuca, que está aí, ó, né? Edson Cantadori, eu, magrinho ainda, cabeludo. Né? Então, são pessoas que já tinham esse relacionamento lá atrás, e com as vivências que a gente vem tendo, a gente entende como amadurecimento a possibilidade de estar junto ainda, né? Participando do conselho, revendo normas, revisando o plano diretor. Então, embora tenha essa conotação temporal, em termos de cidade, né, como ser vivo, a gente tem essa repetição. Aí tem um jornalzinho do Via de Acesso, que era da EAN, VEC, muitos planos, projetos em execução, chamaram os secretários de Câmara Técnica e de linhas de trabalho que eles queiram para que a gente faça uma apresentação das vontades que os profissionais tinham, que fossem atendidos as suas reivindicações. Rosa Lipuma, aí o Neivec de novo numa situação, João Carlos Seravalli, né? Então são pessoas que estão aí nessas práticas de profissionais, mas que esses profissionais exercem atividades que eram exercidas lá atrás e que são necessárias da mesma forma hoje. Então, o dinamismo da cidade dá essa prerrogativa, né? Então, Hélio, eu acho que isso é uma coisa bacana que você está colocando, que eu acho que assim, a disposição de um grupo grande de pessoas que a gente está chamando, que vem participar aqui, que não necessariamente a gente precisa participar do poder público, né, ser secretário, funcionário público, mas
ter o cargo, mas a gente tem condição de colaborar com a cidade de uma maneira, né, coletiva, né, através da entidade de classe e tal. Você foi presidente da EAN, não é? Uma entidade que nasceu com os engenheiros e arquitetos na cidade, junto com a formação da cidade, praticamente. Então, acho que isso é um... E continua, né? Você está hoje como... Foi conselheiro até agora, né, recentemente, do CMPGT, não é? Então, acho que isso é uma coisa muito importante que você vem colaborando com a cidade, que não é uma coisa individual, né? Acho que isso que é a questão, é sempre um olhar coletivo, né? E aí, eu acho que essa é uma coisa boa, legal. Do coletivo, eu queria colocar uma situação. O fato gerador do coletivo, a vantagem de a gente ter o fato gerador do coletivo como sendo a cidade. Nós, em momento algum, tivemos bandeiras políticas, interesses privados, particulares, né? Então, sempre a cidade foi a prioridade. E acho que esse é o fator que nos leva a essa continuidade, né? A gente tem aí na tela o convite que foi feito do IAB aos futuros candidatos, que era futuro ainda, porque o Escabora aqui se apresentou como candidato a prefeito, na realidade ele acabou sendo vice, né? De uma solicitação que foi feita aos pretensos, né? Para nos posicionarmos, quais eram as nossas necessidades, quais eram as nossas intenções em termos de estrutura que a prefeitura poderia criar. O IPLAN é fruto dessas conversas iniciais, a revisão do plano diretor, a disponibilidade de participação. Então, essa bandeira, que é a bandeira Maringá, eu acho que isso é muito forte e, no meu entendimento, justifica estarmos juntos até hoje, né? Como a gente mostrou aí, independente de eu ter sido secretário, presidente de entidade, estar no conselho ou não estar no conselho, essa forma mais recente, ter o idoso do meu lado aí, Gilmar Ferdinand, começamos junto há tanto tempo atrás, né? Ele tem mais vivência do que eu, mais judiadão do que eu, mas está conservado, está inteirão ainda. Estou dando troco naquela que você me deu lá. Então, essa situação está aí, Ricardo envolvido com a UEM, né? A Mica, junto com os filhos, trazendo essa força jovem, participando em tudo isso, sem contar com o time que está, né, em pé, com mais vigor físico e tudo mais, com essa participação pela presidência do Valdinez e o pessoal envolvido todo com IAB, e tudo mais. Mas eu só estou sentado para compor a foto, era para eu estar de pé. Tá legal. Você não mostra os anos que tem, pinta o cabelo, né, mas tudo bem. Então, essa vivência que a gente procura colocar, ela é fruto realmente desse compromisso que eu digo em relação a essas questões menores, né, e o compromisso com a cidade. Eu acho que isso é fruto dessa condição. Desculpa te interromper, não, pode falar. Aqui para te dar um caminho aqui na nossa conversa com as imagens. Então, a gente fez essa passagem aí pela colaboração, né, com o serviço público, que começa mesmo trabalhando na prefeitura, depois com as entidades, e continua até hoje, né? Você é um dos nossos candidatos a conselheiro do CAU Paraná, né? Estamos em eleição, chapa 2, vote no Hélio, na Vandinez, no Eduardo, né? Então, continuamos aí na Érica. E aí, eu queria que agora a gente pudesse falar um pouco sobre o escritório, né? Você falou que começou no Maria Tereza, no Três Marias, né? E depois, junto com o Gilmar e tal, e depois você foi para a Galeria Dona Eulália, né? Que nós temos uma fotinho aqui para ver como é que se trabalhava nessa época, né? Então, isso é uma foto já no escritório que eu estou lá até hoje, né? Mas essa foto é da época. E a gente tem uma passagem de alguns profissionais por essas pranchetas, né? Por esses espaços. Começando pelo Humberto, que é esse japonesinho que está no fundo de camisa xadrez. Esse japonês. Isso. O outro que está na frente dele de camisa branca, esse magrelinho aí, ele devia ter o quê? Uns 17, 18 anos nessa época. Reginaldo está comigo até hoje. Ele está aqui na sala assistindo aqui com a gente. Está aí, obrigado pela perseverança que ele tem, pela participação e contribuição ao longo desse tempo todo. Estamos juntos até hoje. Luzia Mara, que hoje mexe com bastante hidráulica,
Quem? A Luzia. Luzia. Eu não lembro o nome, acho que não lembro o nome do escritório dela, desculpa aí, Luzia. Ela faz projeto de hidráulica e intervenção, né? Isso. Ela, o Júnior. O Júnior é meu sobrinho também, filho de uma irmã da Cristina. Então, são pessoas que a essa época participaram. Eu fiz uma listinha aqui, nominei, não obrigatoriamente na sequência do que aconteceu, nem por hierarquia, e que me desculpem os que eu esqueci, porque eu não tenho registro de nada. É uma situação de buscar na lembrança, né? Então, Humberto, que já foi citado, o Estevão, que hoje trabalha, tem construtora e tudo mais, Laiane, Bruna, que é secretária, Gisela está na prefeitura, Estevão Palmieri está na prefeitura também, William está na prefeitura, Nilmar e Rosângela, 2 engenheiros que também passaram nessa situação, Marta Marangoni trabalhou com a gente, a Luciana Campagnoni, Maíra, Mariana Meneghetti, que está em Campo Grande hoje, Samira, que está com o Odair na ambiente, o Aníbal teve uma participação grande também, recém-formado, passou lá, participou de uns projetos que a gente vai conversar daqui a pouco. Você. Né? E hoje, a gente consta lá com o Reginaldo, que permanece, o Arthur, que infelizmente não pôde estar nessa foto, ele está em viagem, está inclusive na estrada agora, que se cuide, mas tem aí o Reginaldo, né, um pouco mais encorpado. Experiente. Camila, essa primeira que aparece no primeiro plano, à direita o Reginaldo, ela vai rir do nome dela, o nome dela é Andressa, eu chamo ela de outros nomes que deixa para lá, mas eu aprendi agora Andressa, faz anos que ela está com a gente, mas eu troco o nome dela. E a Ingrid, que está mais ao fundo, é uma equipe que a gente tem já há algum tempo e estamos trabalhando no escritório já com uma outra roupagem, com uma outra cara, né? Começamos lá atrás, como o Gilmar colocou aquele dia, com o computador, a história do computador, eu acho que vai querer que eu conte, né? Com a história de querer sempre se posicionar de uma forma de vanguarda, andando na frente e tudo mais, a gente chegou à conclusão que tínhamos que ter um computador, né? Juntamos uns dólares emprestados, o Gilmar foi para os Estados Unidos buscar esse computador e trouxe isso debaixo do braço. E daí? Chega lá, liga, e daí? O que acontece? Ninguém sabia mexer, tivemos muitas dificuldades, o plotter veio junto, um plotter a pena, um espetáculo de equipamento. A gente estava, na época, aqui, a AutoCAD a 1.6, 1.4, e o que ele trouxe de lá com o programa oficial e tudo também era 2.8, sabe, uma coisa assim, anos-luz à frente de todo mundo que a gente conhecia para poder nos auxiliar. Começamos a fazer alguns cursos com paredes da UEM, nos orientando e nos ajudando a desbravar os caminhos aí, mas não rolou, né? Foi uma coisa com produtividade muito pequena, mais curiosidade, mais diversão do que realmente produção. E quando a gente abriu a sociedade, o computador acabou ficando com ele, aí daí para frente eu não sei. Então, continuamos na prancheta por um bom tempo, e na migração a gente começou também, ficamos aí acho que uns 4 ou 5 meses, trabalhando com os 2 pés, cada um numa canoa, e até conseguir chegar e falar, hoje chega, não tem mais caneta, não tem mais vegetal, é computador e leve o tempo que tiver que levar, e vamos caminhar nas pedras e vamos procurar nosso caminho. E deu certo, a gente está envolvido nisso há bastante tempo. Hoje a gente está novamente cavucando nas pedras, né? Então, a gente não trabalha mais com AutoCAD, trabalha com Revit, e do Revit a gente está entrando no processo de BIM. E eu queria só ler um trechinho que eu tenho aqui, são 2 linhas só, tá? Não vai demorar muito, não. Todo esse processo, né, diz o livro, reflete a nossa crença de que o BIM não é uma coisa ou um tipo de software, que muita gente acredita que é um programa que você vai instalar e tudo mais, mas sim uma atividade humana que envolve mudanças amplas no processo de construção. Ou seja, não adianta eu fazer, não adianta um fazer, não adianta outro fazer. Se a gente não fizer juntos, se a gente não pegar a construção de ponta a ponta, se a gente não entender o processo construtivo todo, por isso que eu fiz questão de colocar o meu passado em relação a essa prática que eu tinha lá,
A gente sente uma deficiência muito grande hoje, principalmente os recém-formados, dessa vivência de obra. Tem muita coisa que a gente fala, o pessoal fala, né? Onde é que é isso? Como é que é? Como é que funciona? Então, o ato essa formação profissional não pode se limitar a uma formação de transferência de conhecimento literário, vamos dizer, né? Uma coisa papel. Temos que voltar ao pé no chão, temos que redirecionar as coisas. Se a gente quiser ter um processo implantado, que ele seja produtivo, que seja eficaz, a gente tem que ter essa vivência de obra. Não adianta ele ficar desenhando, fazer um detalhezinho de uma porta, como a gente estava vendo ontem, uma porta, a largura do batente e a guarnição que fica, como é que fica a guarnição com o rodapé, como é que encaixa a soleira, o piso para onde, sabe? Tem que saber, né? Isso a gente tem que trazer para dentro do consultório, do escritório, e não é uma situação unilateral. Tem que ser envolvida com todos os processos, né? Todos que participam da construção. A obra é uma só, quando a obra está pronta, é a casa, o apartamento, ou a unidade que ficou pronta, residencial, comercial, ou outra atividade qualquer. Mas é uma unidade. Se a gente não trabalhar com esse conceito de unidade, ou seja, envolvendo todos, a gente nunca vai chegar num bom produto. Terminou até hoje, né? Só que com um custo maior, uma vida útil menor, um atendimento de clientes menor, nível de insatisfação, de cobrança. Então, todo esse envolvimento, a gente envolvido com escola, que a gente tem participação também, a gente cobra muito isso. Não adianta prancheta e sala de aula, computador. Tem que ter canteiro de obra, tem que ter essa vivência. Aprende-se e se fixa muito mais a informação se ela for vivenciada. É isso mesmo. Então, vamos ver agora como é que põe em prática essa... que trabalharam. E essa equipe toda que eu coloquei para cá, a gente teve várias situações. Eu relacionei alguma coisa aqui, em termos de residência. As duas primeiras que eu fiz, Elídio Conte, Luiz em Mandaguaçu. Depois tem Zamponi, Edino Lopes, Casa da Fazenda do Monolux, Chácara do Dr. Surita, a Casa do Surita Filho, Família Udo, que a gente está fazendo hoje, Zé Carlos Cuco, da Itaucara, de Arruda, na etapa anterior à política ainda, Casa na Pousada do Peixoto, Aloysio Barros, Padre Almeida, Família Trevisol, Dr. Martins Avadinac. Então, tem aí algumas coisas em que a gente procura não criar, não tem intenção de, quando se projeta alguma coisa, que bata um olho e fale, isso daqui é a casa do fulano de tal. Essa casa não é minha, essa é a casa do proprietário. Depois eu vou fechar esse papo dessa questão lá na frente. Mas são estilos diferentes, porque são proprietários diferentes, são famílias diferentes, são locais diferentes, vistas, sol, vento, tudo isso daí interfere numa definição em que a gente faz dessa situação. Isso a gente sabe para quem é, né? Eu projeto sabendo quem vai usar, quem vai ser o morador, quantos filhos tem, que idade tem essa molecada, quais são as vontades. Então, isso é uma coisa bem direcionada. Quando a gente trabalha mais com o aspecto ainda em relação a clínicas, hospitais, que é uma coisa mais genérica, tem Clínica Odontológica do Peixoto, José Roberto Lopes, Gilberto Giampá, Laboratório de Águas e Animais São Camilo, o próprio Laboratório de São Camilo, essa etapa inicial, Maternidade do Hospital Paraná, Centro Cirúrgico do Hospital Maringá, do Hospital Municipal Ampliação, agora a gente que fez, o detalhamento de tudo que está lá, da etapa inicial também foi projeto nosso, na época da Orbis, Angioclínica, Cardioclínica. Então, dentro dessa linha, a gente tem algumas coisas também. E na questão de urbanismo, a gente tem algumas coisas de condomínio e loteamento, Renascença, Everest, Village Bourbon, Azaleia, Jardim Olímpico, Jardim São Francisco, Cidade Jardim, Paraíso, Jardim das Estações, Condomínio Hayashi, Ataúfo Alves, Davos de Oliveira, por aí afora. Mas, essas são atividades, como eu falei, nós temos um cliente. E esse cliente, muitas vezes, nos leva a uma situação de diversificar informações. O Aníbal fez aquela, na abertura dele, que fez de restaurante a cemitério, e realmente tem a Porto Seco, que teve uma participação bastante grande do Aníbal, fizemos garagem da Aviação Garcia, fábrica de refrigerante Ouro Verde, 2 escolas da prefeitura,
ginásio de esporte do Banestado, restaurante Margarita e do Pavão da Avenida Curitiba, que nunca funcionou como restaurante, que ele acabou dando ideia no final da obra. Tem igreja, Nossa Senhora do Rosário, Santa Joaquina de Vedruna, cemitério Parque, motel, Escalio Dallas, Fafimã de Mandaguari, que é faculdade, Apucarana FAP também, Water Park, que a gente vai ver na sequência, o Aloha, que não foi concluído, Sesumar é um caso à parte, que a gente vai falar depois, agência de Banco do Brasil, agência de Mitsubishi, Friar, construir uma granja de porcos. Então... A beleza, ficou rico. Essa formação que a gente fala que isso tem que abrir, eu fiquei rico de informação, maravilha, né? Dinheiro é outra conversa. Isso a gente não vai abordar hoje, porque vocês sabem como a gente vive, tá? Para ter uma ideia do que é, né? Mas as dificuldades também não vou colocar aqui, tá? Só coisas boas. Então, o que eu coloco como riqueza, que o Aníbal colocou, é a necessidade da diversificação. A hora que eu vou fazer uma granja de porcos, e vou fazer um motel, vou fazer uma igreja, vou fazer um cemitério, ninguém sabe tudo. Em momento algum, eu cheguei, não, deixa comigo que eu dou conta, deixa, né, tá comigo, tá com Deus. Não. O que aconteceu? O empenho da equipe em procurar se informar, uma disponibilidade do contratante em fornecer o maior número de informações possível e que ele nos desse prazo para a gente adquirir o conhecimento necessário para poder propor alguma coisa que viesse atender. Então, um pouco de cada coisa, noções básicas, tudo bem, mas a hora que você se aprofunda um pouco mais para colocar alguma coisa para outros viverem nela, é uma coisa um pouquinho mais séria. Então, a vantagem que eu vejo não é nem a quantidade de edifícios que a gente fez, a quantidade de consultores que a gente trabalhou, não é nem essa situação que ainda vai falar daqui a pouco, mas a possibilidade que a gente tem de aprendizado constante, permanente, e está sempre descobrindo coisa nova e sempre aprendendo. Eu falei de Sesumar que eu queria fazer uma agenda separada para ele. Só deixa eu te interromper um pouquinho, mas eu acho que essa ideia de ser um fazedor, como você colocou, que eu acho que é muito importante mesmo, a curiosidade que leva. Né? Você nasce arquiteto, né? Todo mundo já nasce arquiteto, quem é curioso e vai. E no fim é um privilégio ser arquiteto, né? Da gente poder fazer projeto, construir a cidade em vários assuntos, não é? Da gente ser um observador, um crítico, e aí poder construir, não é? O restaurante, a granja, o que vier. Então, acho que isso é uma delícia ser arquiteto, não é isso? E acho que essa alegria e prazer que a gente vê dos arquitetos que a gente convive sempre, que traz os filhos também para a profissão e vai dando uma continuidade, porque trabalhar não é um karma, né? O Sérgio Bernardes, que é arquiteto carioca, ele falava assim, eu nunca trabalhei na minha vida, eu só fiz o que eu gosto, né? Então, acho que isso é um privilégio mesmo. Mas é isso aí, vamos lá, tá muito bom o papo. E a área da arquitetura, ela é muito permeável, né? A gente abre um leque tremendo para trabalhar com vários setores. A gente está falando só um segmento de parte do escritório. E aí tem várias outras situações de academia, de estudos direcionados, de pós-graduação e tudo mais, que, né, é um outro segmento também da área da arquitetura, mas a gente vai se limitar ao que a gente fez. Eu quis falar do Sesumar em separado, por quê? Eu estou lá trabalhando há 20 e poucos anos, né? Considero um privilégio muito grande ter essa longevidade lá dentro, que a gente sabe como é que as coisas acontecem no nível de rotatividade que a gente tem lá. Rotatividade de necessidade de informação e tudo mais. Então, são coisas que às vezes independem da reitoria e tudo mais. Por quê? Quando mudou o conceito do MEC liberar cursos, o MEC, na primeira etapa, ou na etapa anterior, ele vinha e fazia pesquisa, MEC, vinha fazer pesquisa de mercado, fazia avaliação dos seus professores, aplicava teste, via instalações físicas, fazia um pente fino. Quer dizer, se o MEC aprovasse, você tinha 100% de certeza que o seu curso ia ser viável. Né? E o MEC começou a entender que ele estava fazendo coisa que não lhe competia, né? Não era atribuição, não precisava ser atribuição dele. Por quê? Era um negócio. E o negócio não seria pertinente às soluções, às definições por parte dele. O que ele fez? Ele se preocupa com professores, graduações e tudo mais, e a existência de instalações físicas. O restante é com o empreendedor.
Então, quando mudou isso daí, não só a Cesumar, mas todo mundo abriu o leque para começar a fazer solicitações de cursos. Então, um exemplozinho bem real, e só para ilustrar, para exemplificar. Quando ele vinha e dava o ok, 90 dias você tinha autorização para fazer vestibular, depois aprovado do MEC. Só que você só sabia qual o curso que estava sendo aprovado nessa visita final. Você tinha lá solicitações de 4, 5 cursos, o pessoal vinha fazer vistoria, cada uma na sua equipe, né? E ele falava sim, e dali 90 dias você podia fazer vestibular. E não se constrói em 90 dias. Então, eu tinha que ter a estrutura preparada para ter uma flexibilidade para os cursos solicitados. Um exemplo que eu queria dar é o seguinte: o curso de fisioterapia, laboratórios específicos, tudo mais, e tem piscina, e de repente não sai o curso de fisioterapia, sai o curso de odontologia. Tem laboratórios de radiografia, de raio-x, e salas de aula, laboratório específico, dentista e tudo mais. Então, onde eu construo a piscina, eu não posso ter o laboratório e vice-versa. Então, o que foi feito lá? Como o curso estava solicitado e já bem sinalizado que sairia, não sabia quando, construiu-se a piscina, foi feito um tablado em cima dela, e em cima desse tablado construídos os consultórios de odontologia. Para que eu tivesse tempo hábil para construir o definitivo de odontologia, para a hora que estivesse pronto, transferir a odontologia para cá e estar liberado para quando fosse liberado fisioterapia. Então, essa flexibilidade é uma outra característica que a gente tem que ter também, em função de todas essas nuances que tem particulares de cada proprietário, né, de cada solicitante. Tem residências, por exemplo, que a gente estava trabalhando, residência, aconteceu uma vez só, que no meio do processo ela fica grávida. E aí, com 1 mês e pouco, ficou sabendo que era gêmeos. Ela tinha um filho, né, e viriam mais 2. 2 meninos, 2 meninas, mais um menino, mais uma menina, que interfeririam diretamente na situação da casa. Né? Então, são coisas que acontecem no meio do caminho, em que a gente tem que ter esse jogo, né? essa esperteza, esse conhecimento, essa liberdade, para poder ter a flexibilização que é interessante para o proprietário. Legal. Ô, Hélio, vamos passar umas imagens aqui que a gente conseguiu para ilustrar alguns trabalhos que você fez, né? Podemos passar rápido, né? O papo tá bom, já estamos aqui há mais de 1 hora, e para a gente encaminhando, né? Então, a gente viu aqui a imagem do escritório, e aí alguns edifícios, você pode contar para nós. O que eu acho que é interessante nessa questão também, que seu pai começou lá com o primeiro edifício vertical da cidade, né? E a cidade foi passando por um processo de verticalização com alguns momentos que dá para a gente ver, né? Que as construtoras, por um lado, empreendendo, né? Que fazem o edifício com financiamento para vender, e uma modalidade que a gente tem na cidade, que até hoje ainda funciona um pouco, que é o do condomínio a preço de custo, que é uma organização, né, das pessoas aí que lançam o empreendimento e tal, que acabaram sendo os prédios de mais alto padrão até um determinado momento, né? Hoje já tem construtoras que fazem esses prédios de alto padrão, né, como um empreendimento para venda, né? E esse aqui é um deles, né, na frente que vocês fizeram. Esse é o da construtora Garça, que foi feito. O Gilmar participou disso daí, ele era sócio do escritório, eu era sócio dele, ele era meu sócio, éramos sócios à época, né? A Engá assumiu no finalzinho da obra, conclusão, Domingos tinha apartamento, que tinha interesse em participar, então, junto com o Miguel, andou desenvolvendo bastante coisa nisso daí, Maison Royale. Esse edifício Pitangueiras foi feito pela CCP, na esquina da Paraná, ali com Arthur Thomas. Foi uma situação bem interessante também, são 2 por andar, é um terreno estreito, comprido, mas a gente acredita que tenha feito um bom projeto, uma boa solução física para essa situação. Isso daí eu não lembro se o Gilmar estava junto também ou não tenho na memória. E mais ao fundo a gente vê o Centro Comercial Paraná, não sei se tem outra imagem dele aí específica ou não. Tem, né? Isso. O Centro Comercial Paraná, onde funciona a Unimed, nos pavimentos de baixo, nem sei se está lá ainda, se ela já transferiu tudo para lá. É um edifício comercial, que a tônica do que a gente fez
foi uma preocupação em que eu pudesse ter modulações de sala para que as pessoas pudessem se agrupar ou agrupar salas para sem interferir em circulação vertical e tudo mais. Então, a planta dessa torre é bem interessante em função dessa mobilidade que eu tenho, essa facilidade de juntar áreas em função de querer uma área ou de querer pavimento inteiro, né? A gente consegue isso daí dentro dessa modulação. Esse edifício central, na época, volta por diante da Profal, foi até uma certa agressividade com esse vermelho à época, né? Hoje ele está mais comum, mas a gente escutou muita coisa em relação à utilização de um barrado vermelho tão evidente é um edifício residencial. Aqui em cima da Pedro Granado, hoje, a gente tem o arpoador, que foi um grande desafio, não só para a solução das unidades em si, quanto para a solução das vagas de garagem. Tinha um terreno muito estreito, tem subsolos, né? Então, foi um desafio bastante grande em relação a essa atividade também. Esse é o Porto Virmont. Porto Virmont, da família Dr. Saulo, ele tinha o Hospital São Vicente, perto do shopping, onde é o shopping hoje, era o Hospital Modelo, e na esquina de cá era o Hospital Dr. Saulo. Se tratava de tio, mas não tinha vínculo parentesco nenhum. Foi feito depois que ele faleceu, e a CCP que executou isso daí. O Benadir está vivo até hoje. Esse é o edifício El Greco, na esquina da São Paulo também, com o Arthur Thomas. E a gente gostou bastante dessa solução das sacadas redondinhas. Isso daí foi uma cheadeira, que dificuldade para executar, não sei o que, mas fizemos aí uma pressão e acabou saindo dessa forma. A gente gostou bastante dessa solução. Tem um apartamento de cobertura lá em cima, tem um terraço, aquele pergolado que aparece na última, né? Bem interessante isso daí. Próximo é o Ferrarini, Novo Centro, uma área comercial bastante significativa, intensa e necessária, né? E a gente conseguiu, por ser esquina, conseguiu isolar bastante o edifício, o acesso ao edifício residencial, também com uma solução bem interessante. Em função de localização de áreas de serviço, tudo mais, um elemento de brise que a gente tem bem pertinho do sinaleiro, aí a gente consegue visualizar, dá um efeito de mobilidade, de movimento na fachada bem interessante, porque cada apartamento tem possibilidade de deixar a sua na forma que lhe convier em função da ventilação. Então, isso dá uma dinâmica na fachada. Tem mais algum? O Vivace. Vivace é uma construtora de Londrina, Graúna, e um terreno também que foi um desafio muito grande pela sua condição topográfica. São cinco torres, com 19 pavimentos cada um, 6 apartamentos por andar, e bem interessante. Eu tinha uma área muito grande de terreno, com um acesso muito pequeno pela avenida. Então, quem passa da avenida hoje não tem ideia do que tem daí para dentro. Então, deixamos a entrada um tanto quanto majestosa, para ter um certo peso. Eu tenho aí 250 apartamentos, se eu não me engano. E com a paisagística no fundo, que também foi toda a recuperação de fundo de vale. Tinha uma lagoa aí no fundo, que teve que ser drenada, era do frigorífico ainda, essa lagoa. Drenada, retirada material orgânico, recomposta, recuperação de mato. Então, tudo isso daí envolveu a questão do projeto arquitetônico. O reposicionamento da paisagística foi um desafio bastante grande isso daí. Acredito ter chegado a bom termo. Esse é da Engebloc, João Martins, na Avenida São Paulo, onde era um posto de gasolina da família também, da família do seu João. E a Engebloc fez uma negociação com eles, na condição da esquina da mesma forma, o comércio explorado de um lado e o edifício com entrada residencial no outro. Tem uma área de lazer muito valorizada, isso daí, tem piscinas, tudo no segundo pavimento, tem loja sobre loja, e na parte superior, o pavimento todo de lazer, salão de festas, áreas gourmets, academia, e piscina, quadra, tudo bem completo, bem interessante isso daí, pela localização dele.
Esse daí é um projeto que foi feito em Cristalina, Goiás, com o pessoal da FENCO, o Coraza, Wilson Coraza. Fizemos 2 empreendimentos, o outro a gente não tem referência dele. Mas também foi um projeto para a cidade, bem inovado, bem arrojado para a época, e a gente ficou bem satisfeito de ter feito também com essa visualização de amplitude de sacada, são 2 apartamentos também, apartamentos grandes, bons. A renda per capita da cidade é muito alta, então o poder aquisitivo do pessoal justificou o empreendimento dessa monta. Tem muita coisa na cidade em termos de edificação, mas foi um marco bem significativo para a região. Aí tem o Porto Seco, que teve a participação do Aníbal, recém-formado, recém-casando, e trabalhou no escritório com a gente um tempo. E também foi um outro desafio. Um Porto Seco, você não faz Porto Seco todo dia, né? Uma situação que eu devo ter aí 20 no Brasil inteiro. Então, fomos atrás de pesquisa, de conhecer os que estavam em funcionamento, as dificuldades que tinha. A gente queria ser criativo para que, se tivesse que ter erros novos e não repetir os erros que os outros já tivessem cometido. E para quem estava fazendo também era uma atividade nova, eles não eram do ramo. Silvio Nami, na época, que puxou à frente disso. Foi uma concorrência, na realidade, né, que a gente participou. Então, foi uma situação bem desafiadora também, bem interessante. Aníbal, se quiser contribuir alguma coisa com a sua participação, por favor. Está sem som. E, de fato, aqui eu estava com vocês, e eu me lembro da concorrência, foi final de ano e tal, e foi aqui que a gente praticamente fez o primeiro trabalho usando AutoCAD no escritório, efetivamente, né? Porque eu sabia usar um pouquinho, os meninos estavam aprendendo, e você já tinha um plotter, tinha um equipamento, e a gente arriscou e falou, vamos fazer esse projeto inteiro no CAD. Foi na virada de 95 para 96. 95, 96, alguma coisa assim, né? Acho que a data é mais ou menos essa aí. Gerou até uma reclamação por parte da Tânia ainda. Não era casada, né, Tânia? Eu era recém-casada, alguma coisa assim, que nós tivemos que rodar Ano Novo trabalhando. Ela falou, mas que diabo de Porto Seco em Maringá? Como é que o navio vai chegar lá? Como é que funciona? Você me sai daqui numa virada de ano para trabalhar num Porto Seco, né? Que furada que é essa e tudo mais. Então, teve aí uma cobrança de participação efetiva da família. Né? Aí. Esse é o Water Park. Aí, Nélio, de um que era todo retinho, né, quadradinho e tal, que era fácil de desenhar no AutoCAD, para fazer um todo redondo, aí complicou tudo, né? Piscina de onda. Quem fazia piscina de onda, quem sabia como é que funcionava, as alturas de tobogã, foi, sabe, tudo muito gostoso. Quando chega, cai na tua mesa, você fala, vamos abraçar, vamos, e daí? Né? Vamos correr atrás, vamos fazer, vamos procurar. Tem área de fundo de vale, questão de fluxo dessas águas todas, tem questão de tratamento da água, renovação da água, são coisas que não aparecem, né? Mas a estrutura que tem enfiada aí para isso funcionar é imensa. Não só da piscina de onda, essa parte que tem o redondo atrás da piscina é a casa de máquinas, ela é um monstro numa casa de máquinas. A parte dos bicos de efeito, pressão, muito interessante. É um projeto que, embora comercialmente não tenha vingado, e hoje dá dó de ver como ficou, o Miguel fez até um videozinho esse tempo atrás, mostrando o estado de abandono que está, é ruim a gente ver. Infelizmente não deu certo, né? Todo o empenho de todos, inclusive dos empreendedores, mas comercialmente acabou não virando. Fizemos outro para eles também, lá na beira do Terma, que parou no final também. As piscinas, era um parque temático, tinha chalés para excursões, um monte de coisa que acabou também não virando, mas também foi uma outra situação bem interessante. Um terreno mais favorável e as atividades outras que a gente quis não brigar com o Termas, não concorrer com eles, mas que fossem complementares, embora divididos, de outros proprietários, inclusive. Mas foi interessante também entrar nessa linha. E aqui, né, a mudança do programa, né, como é interessante, né, que a gente vem
moradia, o Porto Seco, né, um clube de águas e uma universidade, né? E a universidade, além das características particulares que tem em relação às suas atividades, a gente teve uma dificuldade em relação a terreno, porque a faculdade não tinha esse terreno todo que ela tem para trabalhar. Então, o bloco 1, 2 e 3, acho que são o projeto do Gilmar. Cuca, que andou executando. Acho que é aqui em cima, né? Isso, esse pedaço. Aí ele tinha do lado dele, nessas árvores que estão um pouquinho do lado ali, ó, já entrava aí a Iconce, que vinha até aqui embaixo. E assim, né? E depois da Iconce tinha o terreno do Tchaica, que aí vem até o condomínio, né? Esse do lado de cá. O Tchaica não queria vender de jeito nenhum. E a Iconce, muito menos. Mas o Tchaica, infelizmente, acabou falecendo e a viúva dele foi procurar para venda, porque tinha que fazer receita, né? Então, ela vendeu o terreno deles e ficou o Sesumar de um lado, com o terreno que era incomodado da prefeitura, né, que era um antigo lixão, isso daí. Inclusive, da parte do ginásio, lá para trás, teve depois a gente vai falar disso. E tinha um outro terreno lá com a Iconce encravada no meio. Depois de muita negociação, conseguiram vender metade do fundo. Só que os prédios já começaram a acontecer com os terrenos que tinham. Então, faz uma tripinha aqui, faz um quadradinho lá, sabe? De acordo com o incorporar dos terrenos, é que as coisas começaram a acontecer. Então, se hoje fosse ter um terreno limpo, né, a gente talvez tivesse uma outra exposição. Mas é uma característica que a gente procurou observar, tinha que observar, né? Acredito que tenha ficado de uma boa situação. E aí você fez mais outros campos, né, Hélio? Aí tem aqui, e a gente trabalha nele até hoje, e aí esse daqui é Curitiba, que são 2 blocos, esse daqui é espelhado na outra lateral dessa pista, está em construção o segundo, esse daqui já está em uso há uns 2 anos. Tem Londrina, que é um terreno que era uma região muito degradada, esse canto à esquerda aqui era uma boca de fumo que não tinha tamanho, começou obras, os caras iam roubar material, não queriam que saísse obra. Foi bem complicado também a parte de legalização do aspecto legal de uso dessa área, mas na realidade ele também está na primeira etapa. Nessa cobertura azul, ele tem uma perna que ele continua até lá para baixo, tem mais uns 60 metros, que não foi executado ainda, são partes em função do desenvolvimento dos cursos que vão tendo. E esse Ponta Grossa, esse é um terreno gostoso de trabalhar, um terreno amplo, podemos aí colocar tudo em prática em termos de sol, de vento, de acesso, de iluminação, de visualização, foi bem interessante trabalhar. Eu tenho essa área central, que está envidraçada, e tenho essa perna direita, que está executada, e na lateral oposta, eu já tenho mais uma parte executada também, não tenho foto dela, mas metade dela eu já tenho executado também. E no final do ano que vem começa o restante, a complementação disso daí. Então, são atividades que, dentro da área da educação, que a gente tem desenvolvido e estou bem satisfeito por ter feito isso daí. Aí o condomínio Vilagem Bourbon, que era a área do antigo frigorífico. Também uma área topograficamente complicada e um passivo ambiental bastante grande, mas deu jeito e pelo que a gente consegue visualizar dessa vista aérea, praticamente ocupado, 95% dele, 97% dele ocupado. Ô, Hélio, você estava dominando aqui, hein? Isso tudo é Hélio Moreira, aqui o Water Park, aqui um pedaço do hospital. Eu acabei não falando desse conjunto que tem aqui, ó, da para cima do Water Park, esses devagarzinho diagonal. Sei. Esse é um projeto meu também. Acabei nem falando. Aqui Itaocara. Aí está Itaocara. É. Itaocara não queria fazer isso, a sede deles aí de jeito nenhum. Falou, aquele é um fim de mundo, no meio do mato. Cláudio, Cúculo, Marcão, vamos lá, olha para frente, levanta a cabeça, vamos ver o futuro, né? Então, lá hoje, numa região privilegiadíssima, né? Tem a sede deles, tem a sede do Edmar também, que a gente fez, lá na Nildo Ribeiro.
Tem a sede da CCP, que a gente fez aqui na Zona 3 também. Sim. Então, isso é um pouquinho do que a gente fez. Tem aí o Azaleia, lá perto do Parque do Horto, o pesqueiro do lado lá, o pessoal da UEM participou muito desse terreno aí, porque a prefeitura... Ué, e esse loteamento aqui também é seu. A gente deu um zoom aqui, ó, né? Esse de cima aqui, ó, Parque do Pinheiros, que aqui é o pesqueiro, não é? Ah, não, é do Cássio esse. Não, a parte do loteamento do São José, até o pesqueiro é projeto nosso. Ah. Isso daí ficou de fora. Era só dar um zoom um pouquinho para cima. Muito bom. Mas aí, Hélio, então a gente viu a arquitetura, né? E aí tem a experiência de vocês. Tem. Né? De tecelagem. A gente falou bastante dessa questão do cliente diferenciado, né? O que a gente vê de comum nessa situação com a cerâmica? Porque talvez desse vínculo que a gente tem e desse direcionamento que a gente tem dado. Quando eu trabalho com a casa, como eu falei, eu sei do cliente, eu sei o que ele quer, né? Quando você trabalha com um edifício de habitação coletiva, você não conhece o cliente. Você vai pelo perfil, né, do que consegue pagar, do nível de financiamento, em função da localização, do que é possível fazer e tudo mais. Mas é uma situação que você não conhece. E a cerâmica é a mesma coisa. O barro, muito, muito prazeroso trabalhar com ele. Ele não é sozinho, né? Ele está agregado aos elementos da natureza, como sendo a terra, o ar, né? O vento e a queima com o fogo. Então, essa transformação que acontece com essa matéria-prima é a mesma coisa do que acontece com a edificação, né? Você vai ter um produto final acabado. E quando você faz uma coisa coletiva não, quando você faz uma coisa em quantidade, você não sabe qual é o perfil de quem vai comprar aquilo. O que vai encantá-lo na hora que ele olhar aquela peça. É diferente de você fazer uma peça de encomenda. Então, você sabe o tamanho, a cor, finalidade, uso. Então, essa diversidade que eu tenho, tanto na arquitetura, quanto na cerâmica, quanto no tecer, que a Cristina que mexe bastante com essa questão da tecelagem, é a mesma coisa. Você vê os conezinhos de fios, né, empilhados com as cores e texturas, e você imaginar a peça pronta. Você tem o cliente na peça, você sabe o que ele quer, às vezes sim, às vezes não. Então, essa é uma situação rica dessa possibilidade da transformação que a gente tem. E estamos aprendendo, estamos, sabe, cada dia, tipo de argila, tipo de esmalte, tipo de queima, é um aprendizado constante e permanente, quanto é também em relação ao tear, que é a Cristina. A Cristina está casada há 40 anos. Privilégio de poucos ficar casada há 40 anos. Agora, ficar casada há 40 anos com o mesmo marido, já passa a ser privilégio do marido. Então, eu sou muito grato por isso, pela essa companhia dessa vida toda e de estar envolvido com a gente em todas essas empreitadas em que a gente se mete aí. Pessoal... Estão bem amarrados, né? Bem... Como? Vocês dois estão bem amarrados e tramados. A questão do tear é uma coisa engraçada, porque eu tenho o fio e eu tenho a trama. Então, você tem que tramar no tear. Né? Então, essas tramas todas que a vida nos oferece, ela acaba sendo visualizada de uma forma muito gostosa, muito prazerosa. Então, que outras tramas da vida nos venham a ser apresentadas também. Acho que da minha parte é isso, Aníbal. Muito bom, Hélio. A apresentação nós encerramos aqui e vou abrir a tela novamente. Né? Acho que abriu aí, está em ordem. E o Hélio, deixa eu fazer uma pergunta aqui, para a gente caminhar para o final, já quase meio-dia, o papo foi muito bom. O que ficou na sua memória aí de Maringá, assim, se você fosse escrever para alguém desconhecido que você encontra, falar o que é Maringá? Né? A situação de Maringá, né, como referência. Quem vem a Maringá, com certeza se encanta.
E a gente que está aqui todo dia, às vezes acaba passando desapercebido por muita coisa, muita coisa, muitas qualidades, tem defeitos também, a gente sabe, convive com eles e procura revertê-los, mas são pequenos, são menores. Então, essa situação do que falar de Maringá, eu acho que no meu entendimento, não acho, mas entendo que é esse dinamismo, sabe? Nós temos 70 anos de cidade, 70 e alguns anos, e do que ela saiu, do que ela está hoje, e essa possibilidade de entender e poder participar do que ela pode ser daqui a 50, daqui a 20, daqui a 70 anos. Então, esse dinamismo, esse crescente, né? A gente tem os altos e baixos em função de economia, em função de política e por aí afora, mas ela tem vida própria, né? Ela é mais forte do que tudo isso. Então, essa energia que ela tem é contagiante e eu acho que é o que eu poderia evidenciar e gostaria de enaltecer para todo maringaense. Ô, Hélio, e o que você acha que pensando no futuro, o que você gostaria de que seus netos encontrem no futuro? Quando a gente fala de tempo, a gente já falou alguma coisa disso, em momento algum me passa pela cabeça de ter uma coisa pronta. Eu gostaria que vocês tivessem isso, né? Uma coisa finita, uma coisa como meta, como objetivo. O que eu gostaria é que eles tivessem as oportunidades que eu tive, né? Que a cidade continuasse oferecendo toda essa abertura para que eles possam, dentro das suas habilidades, crescer, contribuir, participar e colaborar para que ela continue nessa linha. Isso aí, muito bom, também concordo com você. E o que você diria para os jovens arquitetos? Também acho que é alguma coisa meio parecida, né? Eu tenho duas palavrinhas que eu queria, ao longo desses dias que eu fiz esse viagem ao túnel do tempo, né, trazendo muita coisa, me surgiu o seguinte: a gente, às vezes, enquanto arquiteto, a gente se coloca como tradutores das vontades de mercado, das vontades de terceiro, das vontades de N pessoas. E eu gostaria de evidenciar em que a gente não se pusesse como tradutores, porque traduzir é uma coisa seca, né? Todo mundo que traduz uma coisa de um idioma, de alguma situação, é sempre o mesmo resultado. Eu gostaria que a gente, quanto profissional, vocês que estão começando agora, em formação e tudo mais, deixar isso como mensagem para os novos, que se colocassem como intérpretes, né? Fazer a leitura da necessidade e dar a sua contribuição na solução do que se apresenta. Você vai interpretar contribuindo com alguma coisa. Eu acho que são duas posturas bem distintas e eu colocaria isso como mensagem. Não sejam tradutores, sejam intérpretes. Participem, colaborem, contribuam para que tudo isso aconteça. Muito bom. Palminhas. Obrigado para vocês e pela oportunidade. Acho que nós temos mais uns minutinhos aqui. Podemos abrir se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Uma declaração de amor também está liberado, né? É só ligar o microfone. Se você acompanhar, já teve declaração. O pessoal várias observações. no chat aqui estava rodando junto, não sei se o Hélio conseguiu ler, mas né, a Norma fala: belíssima história ainda em construção, feliz em participar e ouvir, Hélio, ser humano referencial, parabéns. O Vinícius escreve: o tempo não passa, acumula. Parabéns, Hélio. Isso mesmo. Né? A Vandinês também diz: obrigado ao arquiteto Hélio e equipe pela parte da história de Maringá, pela construção do IAB, parabéns. A Érica também ressalta da linda mensagem que você deixou. A Cris está agradecendo, mandando beijo para nós todos. A Ingrid trabalha com você também, a Mica, então, as filhas. A Beatriz também passou por aqui, o Reginaldo. Muito bom, Hélio. Os outros colegas arquitetos estiveram presentes, né? Gilmar, o José Carlos Mendes Cardoso, uma turma aí. É isso. Então, se alguém quiser dar uma palavrinha, temos mais um minutinho ou dois para a gente Tem uma mensagem do Luiz Felipe e da Andressa. O Luiz Felipe Simon também escreve: orgulho e admiração
que já viam agora estão maiores, obrigado por compartilhar. A Andressa também, Andressa Pataro, dá os parabéns. Muito bom. Então, se você quer mais alguma fala aí, Hélio, para a gente poder, então, encerrar. Acho que foi muito bom amanhã. Eu adorei aí rever com você, descobrir umas coisas que eu não conhecia, né? A gente montando um PowerPoint e tem outras coisas que acabam passando, né? Essa é a sua experiência do começo da vida aí. Tinha que ter umas fotos do canteiro de obra, não tem nada? Pois é, não tem. Solo de cimento, né? Isso não tem nada. Não vou nominar porque normalmente a gente acaba esquecendo alguém e fica ruim, né? Mas a iniciativa do IAB, figura da Valdinez, os 3 que abraçaram o desafio, 4, né? A Tânia junto, e a todos que participaram. Me serviu isso daí para fazer realmente uma retrospectiva. Nunca tinha parado para buscar tudo isso. Não tenho nada registrado dessas coisas, foi tudo coisa levantada pela memória agora. E esse trabalho foi um trabalho gostoso de ter feito, sabe? Cria uma certa ansiedade, né, do que é a tua vida, que você se abre, se expõe, né? E não tem que agradar ou deixar de agradar, não é essa questão, né, de se deixar transparente, né? Então, essa oportunidade dessa interiorização, né, desse olhar para dentro, de buscar essas raízes, tudo foi muito bom. Agradeço bastante e que outros venham e tenham a mesma oportunidade e possibilidade de trabalhar dentro disso daí, que foi bem legal. Muito bom, Hélio. Então, quero agradecer a participação Vinícius, Érica, Vitor, que continuem contribuindo com esse e com outras ideias, né? A gente tem muito por fazer, o IAB é muito rico, tem um potencial grande, a gente já conversou a questão de momentos, né, de todas as situações, então é interessante ter gente jovem que vem se engrenando e nos alimentando e continuando as coisas que estão postas. Acumulando, como foi dito, acho que foi o Vinícius, né, que falou que isso. Não passa, se acumula, né? Acho que é bem isso mesmo. Contribuam com a nossa vida. E nós estamos aqui para continuar, não é, Hélio? Não é para acabar, né? Sim, justamente. Vamos lá. E são 40 anos, hein? Mais de 40 anos de formado. Chão, hein? Você tinha que fazer essa sacanagem logo no final? Vou fazer a conta, 41 anos, Para, a gente vê o quanto está velho, para. Sabe? Na lida. Tem chão pela frente aí. Tem. Se Deus quiser, tem bastante. Isso aí. Então tá jóia. Então quero agradecer a presença de todos. Nós vamos depois aqui encerrar a gravação, criar um link e organizar o vídeo e vai ficar disponível depois para a gente rever, para outras pessoas assistirem, que é uma experiência que a gente está vendo. Quem não conseguiu assistir as primeiras tem assistido depois, tem mais gente visualizando. Então é o canal do YouTube do IAB, depois nós criamos um link e encaminhamos para todo mundo. Muito bom, então. Obrigado, Hélio. Parabéns a você, a toda a equipe que está junto com você aí. Um beijo para a Cris, para os filhos, para a Neide. O próximo que nós vamos fazer vai ser com o Guatassara Boeira, então, dia 26 de setembro. Tá? Mais um maringaense para contar a história aí desse trecho que a gente está, ajudar a gente a resgatar os acontecimentos. Depois, dia 10 de outubro, a Mica. E aí tem a Mica também que está aqui, está se esquentando os motores, para também conversar com a gente aí e ajudar a registrar essa nossa caminhada. Muito bom. Muito obrigado ao casal que nos deu respaldo para fazer o que foi feito. Agradecemos aí o empenho de todos. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.